Boa Professor, noite. boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Padre Fábio? Eu Hoje estou me bem, e você? organizei, me concentrei, pedi para ter menos comentários, para eu não ficar perdido procurando. Tudo bem, Padre? Eu estou bem, graças a Deus, e você? Que bom. Hoje o Padre está com uma cara boa. Estou bem, esses dias eu estou trabalhando muito numa revisão de um livro e a frequência é outra, né? Toda vez que eu estou me dedicando à Ah, literatura, eu sinto que eu tenho uma transformação interior. Estava até falando isso hoje com um amigo meu pelo telefone, que o processo criativo literário, que é muito diferente do processo criativo musical, é um processo que exige muita vida interior, né? sim, era a minha hipótese. E aí, toda vez que eu reviso um livro, professor, eu acabo reescrevendo muita coisa. E é bom, né? O livro, a gente, na verdade, abandona, a gente não termina, a gente abandona. Eu estou E é escrevendo o um, meu também, é um e formato a... romanceado, no formato Aham. romanceado, como tem muito diálogo, então, às vezes, na revisão, ou a gente melhora um pouquinho o diálogo, ou enxuga mais. Eu sempre gosto da regra do Graciliano Ramos, que ele dizia que escrever é semelhante às mulheres que lavam roupa lá em Alagoas, quando vão para o Rio lavar roupa. E eu sei muito bem, essa metáfora para mim faz muito sentido, porque eu vi minha mãe lavando roupa no Rio também, lá em Formiga. Nossa. E aí ele faz uma metáfora bonita em relação ao enxaguar, é, ao ensaboar, o tirar do sabão, que escrever é a mesma coisa. É um constante movimento de purificação. E às vezes a gente vai chegando à conclusão de que o bom texto é aquele que está mais enxuto, que tem menos informações, mas ao mesmo tempo está dizendo muito com aquilo pouco que diz. Então, estou aqui nesse processo de cortar, às vezes de Que reescrever e lindo. de cortar. Que lindo. Nós vamos falar um Tá bom. pouquinho desse livro. Se eu não me engano, é daquele da senhora que vai se encontrar com a morte e ela está com a sua cuidadora. Eu quero falar disso depois. Eu vi a live do padre com o professor Felipe André e eu quero tocar nisso depois. Mas o padre estava falando e me ocorreu algo, mas já me fugiu também. Agora não. Ah, eu sei o que que é. Eu já disse na outra live, mas nós não aprofundamos isso. Hoje eu quero misturar um pouquinho os nossos conteúdos, padre, porque eles têm muita similitude e eu e a minha equipe estamos impressionados. Eu já acompanhava o padre, mas um pouco menos do que nos últimos dias, porque o mínimo que eu posso fazer para nós termos boas trocas é acompanhá-lo mais de perto. E nós estamos impressionados. Eu, a partir de tudo que eu estudei, que eu vivenciei na minha jornada de amadurecimento e acompanhando milhares de alunos ao longo de 23 anos, pude então descrever as leis da vida, né? E os alunos vão ficando treinados, porque a vida é regida por essas leis. Elas são ditas de diversas formas, elas estão nos textos de todas as tradições religiosas, não é nenhuma inovação, é um jeito de organizar, é uma linguagem acessível para muitas pessoas. E eu convido, então, os nossos alunos, padre, para observar as poesias, observar as músicas, os filmes e os livros, os romances. E as leis da vida estão lá, inevitavelmente estão lá. E como nós vamos seguir falando de vidas em seu máximo potencial, eu acredito que as vidas podem ser usufruídas, vividas, experimentadas, gozadas, em seu máximo potencial, a partir desse respeito às leis da vida. E existe uma lei da vida que eu denominei assim, padre: vida é conexão. Não estamos sós. Somos determinados e determinamos. Muito do que nós somos é uma herança. E parte disso nós podemos olhar com carinho, agradecer e seguir repetindo. E uma parte disso, padre, seria bem importante que nós olhássemos e disséssemos: querido pai, querida mãe, queridos tios, queridos italianos, eu vejo a sua dor, eu recebo tudo que vem daí, mas especialmente isso eu deixo com o senhor, meu pai.
porque senão nós ficamos muito, muito conectados com a dor dos nossos antepassados e não podemos seguir. E, ao mesmo tempo, nós podemos, a partir de agora, então, determinar a nossa vida e determinar a vida dos nossos clientes, dos nossos filhos, com uma influência sadia. Estamos conectados, não é verdade, padre? Conectados, com certeza, o tempo todo. Você sabe que no tempo que eu fui professor universitário, eu precisava bater muito nessa regra, recordar os alunos quando eles iam escrever. Geralmente eu era muito querido pelos alunos e era muito escolhido para acompanhar os trabalhos de monografia, de conclusão de curso. Aliás, eu me sentia muito lisonjeado por ter essa deferência, por receber essa deferência deles. E eu insistia muito, olha, toda linguagem acadêmica precisa ser no plural. Nós nunca estamos dizendo algo novo. Nós estamos, de alguma forma, revisitando ideias do passado, atualizando. Claro, na monografia, nós vamos praticamente repetir o que os outros disseram. Nós não temos que ter nenhuma originalidade ali. No mestrado ainda também não. Você vai ter um enfoque bacana, próprio, da sua maneira de enxergar aquele tema, mas somente no doutorado é que a tese vai olhar para você e dizer o que de original você tem a dizer sobre esse assunto. Mas até quando nós estamos querendo ser originais, professor, a gente precisa conjugar o nosso texto no plural. É uma expressão da humildade acadêmica. Nós pensamos assim, nós pesquisamos dessa forma. Porque quando eu falo nós, eu estou humildemente incluindo todos aqueles que antes de mim pensaram, escreveram e que provocaram em mim os insights, né? Quantos insights nós já tivemos? Igual você mesmo disse, você formulou a partir de uma experiência pessoal as regras da vida, mas você não inventou essas regras. Essas regras estão aí. Você teve a delicadeza, a inteligência, a sensibilidade de, a partir do específico que é seu, que não é de ninguém, que é único seu. Para quem é religioso, nós acreditamos que isso nos foi dado por Deus. Para quem é religioso e um pouco cientista, acredita que é dom, mas é também construção social. Eu sou um pouco do meu pai, eu sou um pouco da minha mãe, eu sou até um pouco daqueles que eu não conheci, mas que de alguma forma deixaram em mim a sua genética, as suas influências. E é interessante que nessa construção de uma perspectiva, eu estou sempre conjugado no plural. Então, por isso que nós nunca podemos compreender a vida fora do conceito de conexão. Você usa o conceito de conexão porque você é um cara muito moderno, muito ligado àquilo que hoje é tecnologia. Você tem esse mundo com você, para você. E eu, no meu caso, eu sou mais artesanal. Eu não sou tão tecnológico. Por exemplo, a minha internet aqui em casa é uma internet boa, é uma internet de fibra, que o meu querido João instalou aqui em casa, a partir da empresa dele. Mas esses dias o sinal estava muito ruim, as pessoas estavam reclamando muito da transmissão. Aí o João me mandou uma mensagem: deixa ele ensinar, não, pelo amor de Deus, eu não quero aprender. Eu não quero aprender. Para isso eu tenho pessoas que trabalham comigo, para entender a parte técnica, para melhorar o que precisa ser melhorado, porque eu sou artesanal. Eu passo aqui 2, 3 horas conversando com você e isso não vai me cansar. Se eu tiver que passar 5 minutos escutando uma pessoa dando explicações técnicas do funcionamento da internet, meu amigo, isso me envelhece 1 ano. E eu não quero gastar minha energia nisso. Mas então, aquilo que você chama de conexão, eu prefiro chamar de comunhão. Eu acho que tudo na vida é experiência de comunhão. A conexão é uma linguagem muito moderna, muito atual, e ela nos fala justamente daquilo que nós compreendemos como comunhão, que é, de alguma forma, nós estarmos interligados. Eu me interligo agora a inúmeras pessoas que talvez nunca tinham me escutado falar, mas por causa do seu trabalho, vamos ver se está o Padre Fábio também hoje. As pessoas que não lhe conheciam, porque querem estar comigo, eu divido com você.
Então, olha que interessante, é uma conexão que nós estabelecemos. Você me dá um pouco do seu público, eu lhe dou um pouco do meu público, e nós estabelecemos essa grande sala de estar, que já tem mais de 5.000 pessoas sentadas. É como se nós estivéssemos num ginásio conversando publicamente. Isso é maravilhoso, meu querido. É lindo. E isso aprofunda o significado de conexão e de comunhão. Numa época em que a tecnologia está nos ajudando a passar por um período pandêmico, difícil, pesado. As lives entraram na moda. Eu nem sabia que o Instagram tinha esse recurso. Você sabia? Eu já sabia. Sabia? Olha, tá vendo como você é mais conectado aqui, ó. Eu não sabia. Eu fui descobrir porque todo mundo fala, tem que fazer live para ocupar as pessoas, para levar um pouco mais de ânimo para as pessoas. Claro, essa é a minha função, eu vivo para isso. Tudo aquilo que eu faço nas redes sociais, seja o meu humor, seja a minha reflexão, tudo aquilo que eu procuro fazer hoje, professor, eu tenho o desejo de chegar naquele coração que está me lendo, que está me vendo, ou provocar um sorriso, ou provocar um novo insight, ou provocar ali uma boa emoção, um momento de oração, um momento de reflexão. Eu só não quero provocar coisa ruim, porque eu acredito sim que nós estamos conectados e toda e qualquer oportunidade que nós temos de formular o bom que a conexão nos proporciona, nós estamos no cumprimento de uma regra essencial que nos torna humanos, que é a misericórdia, a colaboração, esse conjunto de valores que constroem essa regra, a regra da boa vizinhança. Que bonito. Muito bonito, padre. Comunhão é uma linda palavra mesmo. Hoje eu estava em treinamento e disse para os meus alunos, para os nossos alunos, né? Eu venho de uma família ecumênica e inclusiva, né? E é comunhão também, né? Essa mistura, essa conexão, isso dá uma amplitude, dá uma visão mais tolerante para a gente. E uma das dificuldades que eu percebo, padre, que nós mais temos de tolerar são as questões que dizem respeito à dualidade da vida. Nós falamos um pouquinho de dor e sofrimento no nosso último bate-papo, e eu percebo o quanto há um desejo, por vezes pueril, fantasioso, em adultos, uma expectativa de que a vida seja só alegria, quando a vida é alegria e tristeza, que a vida seja só coragem, quando a vida é coragem e medo. E eu ouvi Rubem Alves, a quem eu admiro muito, dizer o seguinte: quem não aprende a sentir medo não aprende a sentir coragem. E eu peguei este jogo de palavras e eu uso para muitas finalidades. E uma delas, padre, é quem não aprende a morrer, não aprende a viver. Eu quero contar uma pequena história, porque essa história eu conto muitas vezes e ela já ajudou muitas e muitas pessoas. A minha esposa, padre, ela teve câncer. E nós temos uma caminhada, enquanto casal, muito árdua. Nós éramos muito imaturos, nós brigávamos, mas nós tínhamos e temos uma virtude que é a abertura para ouvir o padre, para ouvir um professor, para ouvir um treinador, um mentor, um psicólogo. E nós fomos amadurecendo. E alguns dos nossos melhores professores, especialmente os professores da Alemanha, eles nos ajudaram a olhar para a vida a partir de uma ótica mais humilde, de uma ótica respeitosa a tudo que é. O que mais adiante eu descrevi como lei da vida: a vida é concordância, dizer um sim absoluto para tudo que é, como é e quando é. E quando a Fabiana teve câncer, padre, nós, porque investimos, porque nos abrimos para a concordância, não questionamos uma vez o porquê da doença. Não nos perguntamos uma vez o porquê. E nenhuma vez. E ficávamos muito tristes, muito embora quando as pessoas nos vissem assim, elas quisessem nos tirar da tristeza, por amor, os alegrinhos de plantão, mas é por amor, a gente dizia: não, essa dor é nossa. Nós nos olhávamos nos olhos e chorávamos.
E um dos dias mais tristes, padre, foi o dia que eu saí da casa dos meus pais, a Fabiana ao meu lado, nós passamos pelo Hotel Obino, só porque eu estou enxergando, o hotel à direita, e a minha esposa disse assim, Marcel, se eu vier a morrer, o que vai ser dessas crianças? Elas eram pequenas, padre, 3. E eu brinco comigo mesmo, eu, o professor, o sabidão, engoli uma bola de espinhos que me roçou a garganta e sangrou. E eu não tive uma palavra para dizer. Mas a Fabiana estava tão tocada e tão entregue à vida como ela é, ou, se preferirmos, aos desígnios de Deus, que ela disse assim, padre, eles vão ficar bem. Eu dei tudo, tudo, tudo que eu tinha para essas crianças. Eles vão ficar bem. E uma lágrima escorreu no rosto dela, outra escorreu no meu, e para mim ficou claro que se ela viesse a morrer, ela teria dito sim para a morte. E qual a beleza disso tudo, padre? Que depois desse sim à morte, ela se tornou ainda mais alegre, ainda mais radiante, ainda mais amorosa. A minha esposa vive mais, padre, porque ela se abriu para o que viesse a ser. Ela se rendeu à vida como ela é. Ela não fez exigências perante a vida. Eu me lembrei dessa história e queria compartilhar, porque o seu livro, que eu presumo que é o que o padre está terminando, fala um pouquinho disso, não é verdade, padre? Fala. A Hora da Essência é uma reflexão romanceada, focada, né? A narrativa gira em torno de 2 pessoas, tem um ou outro personagem que de vez em quando entra, mas o grande corpo do livro gira em torno dessas 2 personagens. A pessoa que está morrendo e a cuidadora, que é uma enfermeira. E o diálogo entre elas é justamente sobre isso. A organização de uma vida para que se possa partir em paz. É muito difícil, né, professor? É muito difícil. Eu, como padre, e um homem que lida com a morte o tempo todo, com perdas difíceis, o senhor não faz ideia como eu recebo todos os dias pedidos de pessoas que gostariam que eu dissesse alguma coisa a alguém que neste momento está enfrentando uma morte absurda. A morte é sempre absurda, mas às vezes ela faz sentido. Ela acontece depois de um processo de muito sofrimento, em que a gente acaba positivamente desejando que aquela pessoa descanse daquele sofrimento. Ela pode chegar depois de uma idade, a pessoa morre tranquila, depois de ter vivido muito bem, mas às vezes ela acontece quebrando todas as regras que nós conhecemos da vida. Eu já precisei estar ao lado de mães, de pais que sepultavam seus filhos. E eu sempre digo, nunca vi uma dor pior. Confesso, dor não é mensurável, dor é sempre dor é sempre difícil. Mas toda vez que eu precisei estar ao lado de progenitores que sepultavam os seus filhos, eu tinha uma nítida percepção de que eu estava diante da pior dor do mundo. Aquela que de fato não cabe na gente, que vira um caos. Então, muito embora nós saibamos que vamos morrer, nem sempre nós vivemos construindo uma boa morte. Porque construir a boa morte seria a gente ter uma consciência diária de que as nossas atitudes, as nossas escolhas, aquilo que a gente escolhe sentir, aquilo que a gente escolhe pensar, aquilo que a gente escolhe fazer, aquilo que a gente escolhe falar. Eu, aqui no meu romance, eu trabalho essas 4 regras de transformações. O pensar, às vezes a transformação nos chega pelo pensamento, são as pessoas mais racionais, são aquelas que de alguma forma articulam mais a reflexão, e a partir do pensamento modifica-se o sentimento, a ação e a palavra, mas às vezes essa transformação pode chegar através desse último pilar, que é a fala. O último, assim, no sentido que eu falei nessa sequência agora. Tem gente que se transforma falando, modifica a linguagem,
naturalmente modifica o sentimento, modifica o pensamento, modifica a ação. Então, em algum desses lugares, a gente começa as transformações da vida. Seja porque a gente falou, seja porque a gente pensou melhor, seja porque a gente sentiu melhor, seja porque a gente agiu melhor. Viver bem, preparar a boa morte, seria a gente ter uma consciência muito aguçada, que no livro eu chamo de a hora da essência, que é quando eu estou inteiramente em mim. Quando eu tenho a nítida percepção que eu estou inteiramente na essência, estou na verdade. Eu consigo identificar os meus sentimentos, saber se eles são mentirosos ou não, porque essa é uma grande dificuldade de quem sente tudo muito intensamente, que é o meu caso. As minhas transformações costumam vir pela porta dos sentimentos. E como nem tudo que a gente sente é verdadeiro, às vezes eu posso estar navegando em emoções mentirosas. E às vezes levar um tempo precioso da minha vida acreditando nas emoções mentirosas. Mas acontece. Então nem sempre eu estou na essência, nem sempre eu estou na verdade. E aquela mulher, por causa de não vou dar o spoiler, né? Ela teve 2 fatos importantes na vida que retiraram ela do eixo da verdade. E ela precisa, naquele momento da sua história pessoal, reencontrar-se com ela. Mas ela não tem como fazer um reencontro com a verdadeira mulher, a essencial, que ela está lá dentro dela, sufocada pela outra que assumiu o comando, a mulher magoada, a mulher ressentida. Ela não tem como chegar a essa verdade sem passar pela pessoa que ela se tornou. Aí ela descobre que ela tem 2 sepultamentos a serem feitos. O primeiro, da mulher terrível que ela se tornou para ela mesma, porque antes da gente ser terrível para os outros, a gente é terrível para nós, né? Uhum. A gente acha que toda personalidade difícil é difícil só para o outro. Não, você não imagina o quanto aquela pessoa difícil sofre para ela, cria sofrimento para ela. Então ela precisava fazer isso. Mas essa reflexão, ela já está presente na minha vida há um tempo. Eu tenho ficado muito incomodado de como o nosso estilo de vida nos retira da essência, nos retira da verdade. Aliás, é um caminho muito fácil, né? Porque nós somos naturalmente dispersos e dispersivos. A gente se dispersa e dispersa outros. Nós estamos o tempo todo à cata de entretenimentos ou de esconderijos para as nossas questões. Nós não queremos tocar na nossa verdade. Nós preferimos falar da vida alheia. Nós preferimos prestar atenção na vida alheia. E tão pouco a gente compreende que a maneira mais inteligente de viver é ocupando-se de si mesmo. Até mesmo para que você se ofereça com mais qualidade aos outros. Não há uma forma de você se oferecer com qualidade sem antes você ter sido seu. E daí, padre, na minha linguagem, que eu gosto de nós irmos misturando, vida é verdade, vida é presença. Se eu não consigo respeitar essas 2 leis da vida, vida é verdade, vida é presença, eu saio de mim. Então, que eu não consigo ficar comigo, eu não consigo olhar para mim, sentir a minha dor, dizer um sim amoroso para o jeito que eu sou, para as minhas dificuldades, e eu começo a transferir essa exigência que é comigo, como bem o padre falou há instantes atrás, para o outro. O que eu chamo de tentar mudar as pessoas. Existe um lindo filme que é Como Eu Era Antes de Você, onde uma moça conhece um moço, não sei se o padre viu esse filme, e ele faz uma escolha dura, que eu pretendo não dar spoiler, e ela fica incomodada com a escolha dele. E nós estávamos indo para a Alemanha estudar uma das muitas vezes que a Fabiana e eu e a Magda, que é a minha sócia, fomos à Alemanha, e aquele filme é profundo, e esse é um momento de muita dor, que tem amor, que tem muita coisa envolvida, não quero falar. E aí o pai da moça disse para ela, minha filha, a gente não muda as pessoas, a gente ama as pessoas.
E eu estava de mão com a minha esposa, padre. E eu apertei a mão dela, apertou a minha mão, e eu senti uma dor, porque num insight eu percebi o quanto eu tentava mudar a minha esposa. E naquele momento isso me doeu um pouquinho. A gente não muda as pessoas, a gente ama as pessoas. É. Que amor estranho é esse que só quer amar o que está de acordo com as suas expectativas? Que amor estranho é esse que, ao invés de se deleitar com a mulher amada, com o pai, com o filho, se põe na posição de educador do pai, doutrinador da esposa, e enquanto isso a vida vai passando? Tudo porque não está presente para ficar consigo, porque não está na sua verdade. E mais num mecanismo, né, de fuga, que é a bebida, que é os jogos, tudo em exagero, que é o trabalho, que é o fofocar ou doutrinar o outro. Eu me perco de mim e ainda não consigo amar no sentido mais simples dessa palavra, que é olhar e dizer, ok, tá bom assim, como eu digo, padre. Tá bom assim. A gente coloca muitas condições para o amor. E é claro que chega um momento que a gente precisa ter um pouco de racionalidade. Se você percebe que está num relacionamento em que o outro nunca se doa, que o outro nunca se entrega, você pode estar vivendo aquele mito do amor romântico que lhe priva de saber ou até mesmo de identificar se está sendo justo aquilo que você está vivendo e escolhendo viver, né? Então, toda vez que a gente identifica que há um desgaste excessivo, que você está se doando a alguém que não está nem aí para você, aí você precisa exercer o primeiro amor, que é aquele que você precisa ter por você, inclusive para reconhecer esse relacionamento não existe mais. Só eu estou lutando por ele. Então não é nenhum problema você reconhecer que o lado de lá não merece o seu empenho mais. Mas é claro, isso é uma questão pessoal, cada um sabe até onde consegue ir, cada um conhece a reserva de amor que tem. Eu conheço amigos que lutaram até o fim pelos seus relacionamentos e foram felizes em escolherem a luta, porque acabou dando certo. A ilusão do outro passou, porque às vezes existem paixões que acontecem na vida do casal que vão passar, vão passar. O cônjuge, quando tem aquela paciência de identificar... Eu não estou falando de paixão por uma outra pessoa. Às vezes é paixão por uma situação que o envolve demais e ele esquece que você existe. Calma. Quando o amor está solidificado, ele acontece. Então, salvaguardando aquela necessidade que nós temos de saber se onde nós estamos demorando, onde nós estamos ficando, ali é um lugar de realização pessoal, e você ter a condição de escolher se quer continuar aquilo ou não, nós temos uma facilidade muito grande, por uma insuficiência humana, que é comum a todos nós, de ficar exigindo, colocando condições para a gente ser amado, para a gente amar. O que é naturalmente um obstáculo para o amor, né? Eu acho que a gente se encanta pelas pessoas que nos enxergam como somos. E até a transformação que a gente vai viver, professor, ela é motivada por isso, né? Nossa, que bom, ele me acolhe, ele compreende a minha fragilidade, eu quero ficar melhor por isso. Exatamente. A pessoa me Exatamente. motiva a ultrapassar aquilo que em mim é mesquinho. A pessoa não me culpabiliza, né? Ela não me enche de traumas, ela não fica gritando na minha cabeça toda hora, olha como você é. Não. As insuficiências humanas existem, nós estamos aprendendo a lidar com elas, e o amor é, sem dúvida, o lugar mais adequado para a gente se construir como pessoas. Quando a gente fala de seio familiar, que a família precisa ser um seio de amor, eu sei, por experiência própria, que nem todo laço sanguíneo é garantia de que ali existe amor. Pelo contrário, às vezes as nossas situações mais difíceis, onde a gente foi menos amado, foi junto das pessoas que têm o mesmo sangue que nós. Então, o vínculo, ambiência emocional, familiar, é uma situação que é uma realidade que você constrói escolhendo.
Quem são as pessoas que eu quero chamar de família? É a pessoa que trabalha comigo, que está há quase 20 anos cuidando de mim, fazendo o meu alimento, cuidando das minhas coisas. Se eu não olhar para ela e identificá-la minha família, os filhos dela são meus irmãos. Nunca tivemos uma relação de patrão-empregado, porque isso não faz sentido para mim. Eu sei que há pessoas que gostam de estabelecer a diferença, mas eu não precisei estabelecer a diferença. Eu tive a sorte de que entrasse na minha vida, na minha história, uma pessoa que me interpretou como filho também. Ah, um dia... Não, eu não tenho nenhuma insegurança em relação ao futuro, porque eu sei que a nossa relação é de amor. E ela é uma relação pautada numa verdade que eu não consegui experimentar, nem mesmo com algumas pessoas que têm o mesmo sangue que eu. Então, o seio familiar, que não é necessariamente o conjunto, o agrupamento de pessoas que têm o mesmo sangue, ele é fundamental para a gente poder crescer como pessoas. Porque é ali que a gente exerce essa capacidade de amar e ser amado, que é, sem dúvida, a maior riqueza que o ser humano pode dar e pode receber. É. E na minha jornada, padre, e eu acho que na sua também, as vicissitudes da vida, as demandas da vida, as dores e as doenças foram tão ou mais educativas do que a busca pelo conhecimento e pelo autoconhecimento, que são fundamentais. O câncer da Fabiana, na nossa família, é um divisor de águas. Ela viveu momentos de muita dor, mas ele nos aproximou sobremaneira, ele me educou o câncer dela, padre. Veja bem, eu achava que eu não podia ficar muitos dias sem trabalhar. E quando ela adoeceu, eu ia fazer um seminário para a Shell. E eu liguei, cancelei tudo, eu sei que isso é óbvio, mas não era para mim. E eu simplesmente entreguei a chave do cofre, simbolicamente falando, para a Regina, nossa gerente administrativa, e eu sumi no mundo, padre, por 45 dias. 45 dias sem trabalhar, sem gerar renda, eu gero renda para a nossa empresa, e saindo com as despesas médicas. Isso foi me levando para dentro de mim, padre. Foi me deixando frente a frente com a perda, com a dor, com a iminência da perda. E eu, padre, dessa vez, eu aprendi o que é amar. Eu consigo fazer sempre assim? Não, absolutamente não. Mas, de um jeito doloroso, eu pude ver que as minhas maiores queixas para a Fabiana, padre, era deixar as luzes acesas e deixar a casa desorganizada. Isso dava briga, padre. Isso era motivo de eu acusá-la de não ser sensível a todo o trabalho, toda minha luta árdua para colocar dinheiro dentro de casa. Claro que eu estava na minha dor, hoje eu vejo isso também. Mas, padre, hoje ela não está aqui comigo. Depois de nós vivermos essa jornada junto, de nós olharmos nos olhos e chorarmos por 10 minutos, 15 minutos, meia hora, e de eu ficar colado nela 40 dias cuidando dela, do pai dela ter que em dado momentos assim, Marcel, vai, tá bom, 40, 45 dias tá bom, eu cuido, é só mais uns dias. Ele teve que me correr, porque já urgia cuidar dos negócios. Depois de tudo isso, eu em alguma medida aprendi a amar. Eu vou sair daqui, eu vou chegar lá em casa, padre, e as luzes vão estar todas acesas, padre. E a casa vai estar como sempre esteve, desorganizada, porque é assim que ela faz. E eu vou abrir um sorriso do tamanho do mundo. Porque o dia, padre, que eu chegar em casa e as luzes estiverem apagadas e a casa estiver organizada,
é porque ela não está mais lá. E tudo se tornou pequeno desde então, Padre. Nada mais importa. Por isso que eu convido quem nos ouve, quem nos assiste, a olhar com este olhar, com essa perspectiva para a dor da vida, para a doença, para as vicissitudes, para os desafios, porque tudo que nos acontece é para nos levar para o mais. A Fabiana é mais corajosa, eu sou mais amoroso. Nada mais nos abala, porque nós olhamos muito de perto, nós aprendemos com a doença, porque não nos insurgimos contra a doença, Padre. Ok, o que tem aqui para nós? É para nós. A vida não opera contra nós, Padre. Deus não opera contra nós. Opera a nosso favor. E é nossa missão termos a humildade de olhar para isso e acolher, na medida do possível, a oportunidade de crescimento, amadurecimento e aprendizagem que tem ali. Eu fiquei outra pessoa, Padre, depois do câncer da Fabiana. Outra pessoa. É aquela velha história. Toda vez que nós passamos por uma situação caótica, que põe o nosso mundo no caos, que retira a nossa ordem, a primeira pergunta que a gente faz é por quê? E nem sempre o porquê é a pergunta mais sábia a ser feita, né? Quando a gente tem a sensibilidade de não se prender à facilidade do porquê, já que o porquê é o mais óbvio, a gente vai para outras perguntas que podemos fazer e que talvez sejam mais inteligentes. Como? Se eu não posso resolver o porquê, se eu não tenho nem acesso ao porquê, que é a pergunta, dependendo do contexto, o porquê é a pergunta mais idiota que nós podemos fazer. Ela paralisa, Padre. É a mais infértil. É a mais infértil de todas as perguntas. Por quê? Aí a gente vai, mas como então? Como é que eu vou passar por isso? O que eu vou arregimentar em mim das situações que estão ao meu redor? O que eu posso fazer? Aí você começa a entrar no contexto das perguntas sábias, que são elas que nos norteiam. E são elas que constroem soluções, professor. Tudo que nós queremos no momento do caos é ter algum ponto de partida que nos dê a tranquilidade de que algo será feito. Eu acho que o caos ele é muito doloroso enquanto não há nenhuma iniciativa. É como você testemunhei de maneira tão bonita, tão delicada, poética até. Até me emocionei na hora que você disse que toda vez que você chega em casa e encontra a casa em ordem, em desordem, você conseguiu transformar o sentimento que lhe ocorria. Antes lhe ocorria que aquele tanto de luz acesa, aquela desordem, entravam dentro de um lugar em você que lhe contrariava muito. Agora, quando você entra, vê a casa bagunçada e as luzes todas acesas, você lembra que ali existe alguém que você ama e que você quase perdeu. Eu me lembro, eu vi bem no auge da pandemia, quando a gente estava praticamente proibido de tudo. Proibidos não, conscientes de que não poderíamos fazer praticamente nada. O meu querido amigo Caio Fábio, que é um pastor que eu admiro demais, um líder religioso dos nossos tempos, muito lúcido, muito cristão, essencialmente cristão. Ele não tem nenhuma religião hoje, ele é essencialmente cristão só. E olha que já é muito. Ele fez um vídeo à época que me tocou muito. Ele entrou dentro da casa dele e ele tem um tom de voz assim, pastoral, bonito, né? Um tom de voz bonito. Ele não se mostrou. Ele só começou a mostrar a casa. E ele foi falando assim, vejam essa sala, essas poltronas, esses sofás, as mantas todas no lugar, as almofadas, não tem nada fora do lugar. Como está bonita essa sala. Ah, mas eu daria tudo para que ela estivesse bagunçada. Que ela estivesse com os meus netos correndo para lá e para cá, com os meus filhos falando alto. Eu queria que essa sala estivesse em absoluta desordem.
porque somente quando ela está em desordem é que ela está viva. É isso, meu amigo. É isso que acontece toda vez que a gente permite que o como nos ensine. Que a gente se desprenda do porquê, que a gente fala, por que eu vou brigar por isso agora? É dela, é do temperamento dela. Ela não é uma pessoa ruim por ser desorganizada. Não, eu vou e organizo para ela, eu ajudo. De vez em quando eu faço uma correção na hora certa. Falo, meu amor, vamos pelo menos deixar isso aqui mais arrumadinho hoje. Isso Ela mesmo, é vai assim entrar na vida. mesmo. Não é assim? É Tem que ser assim assim. mesmo. Tem que ser Assim correção mesmo. amorosa, né? Pelo amor de Deus, de novo, tudo bagunçado. Não, vai lá dar um beijinho. Cadê minha bagunceirinha? Será que a minha bagunceirinha vai largar esse secador em cima da pia de novo hoje? Ou será que ela vai enrolar o fiozinho do jeito que fica bonitinho e guardar? Então, há formas amorosas de nós lidarmos até com aquilo que no outro é desagradável para nós. E no fundo, professor, o que nós queremos é a nossa vida em perfeita desordem por aqueles que nos organizam por dentro. Hoje está muito melhor, padre. Aquela meia hora, eu nunca mais vou aceitar meia hora. Meia hora eu nunca mais vou aceitar. Mas é que a A nossa gente prosa pode é boa. conversar assim como se estivéssemos na sala da sua casa ou na minha. E é muito gostoso, porque eu tenho amigos antigos, padre, e novos amigos, né? Eu sou muito reservado, muito reservado. Os amigos antigos eu me encontro eventualmente, porque, enfim, foi com eles que eu fiz as minhas festas e tudo mais. Mas hoje o que me cativa é falarmos disso. É falarmos da vida, de amor, de dor, falarmos de semeadura, de colheita. E eu me dedico a isso, padre. Depois que a gente faz um caminho, e eu sei de onde eu vim, eu sempre fui um bom menino, bem educado, trabalhador, estudioso, fui ficando cada vez mais, eu não nasci estudioso, mas eu ia morrer, padre, obeso, sozinho e sem entregar uma linda obra à humanidade. Porque eu simplesmente eu não conhecia quem eu era e eu tinha a pretensão de saber tudo. Eu não sabia quem eu era, eu tinha a pretensão de saber tudo. Padre Fábio, um dia a Fabiana e eu estávamos brigando por conta da casa em que nós morávamos. Por conta da casa em que nós morávamos. Brigamos tanto que ela disse chega. E eu, iludido, eu sei que era chega a discussão e ela estava pondo fim ao casamento. Foi a primeira vez que eu senti o chão sair debaixo dos meus pés. E eu fiquei tonto, e eu sentei e vi o que eu tinha de mais valioso estar se esvaindo por entre os meus dedos. E aí só pode ter sido, sim, só pode ter sido Deus. E eu disse frases que nos salvaram. Eu disse assim, então tá, se o fato da casa ser na beirada da calçada é maior do que o nosso desejo de educar os nossos filhos juntos, é melhor que nós não fiquemos juntos mesmo. Se o fato de cair pozinho do telhado é mais importante do que o nosso sonho de viajar pelo mundo enquanto os nossos filhos aproveitam os quatro avós deles, não faz sentido nós ficarmos juntos. Se o fato do banheiro da casa entupir com muita frequência é maior do que o sonho de nós morrermos velhinhos, sentados um ao lado do outro, vendo o sol se pôr, tomando um chimarrão com aquela sensação de que foi uma linda jornada juntos, não faz sentido. Se o fato da casa ser muito fria e úmida é maior que o nosso amor, não faz sentido. E se abateu, padre, uma tristeza em nós dois. E de novo, nós fomos conduzidos por uma mão amorosa que nos levantou sem nós dizermos uma palavra. Nós nos abraçamos, eu tenho certeza que tomado de dor e medo e tristeza, nos abraçamos sem dizer uma palavra, caminhamos até o nosso quarto. Deitamos sem dizer nenhuma palavra. Acordamos. E ela já me viu contar essa história 1000 vezes. E nós nunca mais dissemos uma palavra sobre esse dia. Mas todo dia que nós nos desentendemos, e eles ainda acontecem,
O que está mais lúcido pergunta para o outro. O motivo dessa briga é maior do que o nosso amor? E felizmente nada tem sido maior. Então nós deixamos de lutar para ter razão e nos rendemos à felicidade. Um dia ela levanta a mão e diz assim: verdade, amor, tu tá certo. E os nossos filhos então vão estudar na melhor escola. Outro dia eu levanto a mão e digo: amor, tu tá certo, sinto muito. E os nossos colaboradores têm então as melhores condições de trabalho. E aí nós vamos aprendendo um com o outro, trocando, porque relacionamento é troca, né, Prada? Afinal de contas, por que que nós nos unimos? Porque nós somos incompletos. Porque nós precisamos um do outro, né? Passarinho de uma asa só, né? Se quiser voar, tem que abraçar outro. E a gente é cada vez mais feliz, Padre. E cada vez mais errado, porque nós nos permitimos ser humanos, Padre. Humano e comum, bem comum. Tem um jeito que eu falo isso, né? Primeiro humano, primeiro pequeno, primeiro comum, e tu não vai precisar fazer nada. Naturalmente, tu será grande aonde tu precisa ser. No teu trabalho, para os teus filhos, para os teus clientes. Essa luta por ter razão, ao invés de lutar pela felicidade, chegou em mim numa frase de Marco Aurélio Viana, né? Você quer ser feliz ou ter razão? E as pessoas dizem que querem ser felizes, mas quando eu peço para elas se remeterem, Padre, a sua última discussão com seu esposo, com seu patrão, ela diz, puta, eu estava querendo ter razão. E assim nós vamos, sacrificando a nossa própria felicidade. E de novo volta, Padre, para eu não estar presente em mim, com a minha verdade, e não me permitir ser humano e comum. Cara, eu só fiz uma opção errada agora, eu não perdi minha dignidade, eu não perdi a minha amorosidade, eu não deixei de ser um bom homem, eu só me equivoquei nessa escolha. Mas para isso tem que ir para dentro, eu adorei, viu, Padre? Eu vou usar com sua permissão. E ficar em si. É isso mesmo. Ficar em si. O estado de presença, cultivar o estado de presença é um desafio muito grande, professor. Por causa das demandas do mundo externo, né? O tempo todo. Você pode observar, as pessoas são muito estimuladas a um viver para fora. Nós somos estimulados ao viver para fora. Nós estamos indispostos às questões mais longas, mais demoradas. Nós não queremos um áudio com mais de 30 segundos. Nós ficamos... É incrível isso. Incrível. 30 segundos a gente acha que é muito. É longo. Às vezes você tem aquele vídeo bonito, com uma história bonita, de 3 minutos a gente não vê. Imagina. 3 minutos são uma eternidade para essa geração nova. Antes não. Antes a gente... Você sabe qual foi o primeiro exercício de pandemia que eu vivi? Foi iniciar a leitura de uma obra que a vida inteira eu quis ler, mas que por motivos compreensíveis eu nunca fazia. Primeiro, é uma obra longa, é uma obra contextualizada, escrita numa outra época, não é do nosso século, então um vocabulário que exige estudo, não tem como ler sem consultar dicionário. Uma obra de uma densidade, eu sabia, por ser um dos maiores clássicos da literatura universal, eu sabia que era uma obra com uma densidade muito, muito grande. Então não dava para ler na correria. Não era um texto que combinava com a minha vida. E como durante quase 20 anos eu vivi com muita correria, eu tinha muito respeito pela obra. Eu sabia que não adiantava começar. Mas eu sabia que um dia eu leria. Um dia. Eu imaginava bem velhinho, de verdade. Imaginava que seria uma das últimas leituras da minha vida. Mas aí quando começou a pandemia, aliás, antes, o ano passado, quando eu tinha decidido parar com a música, eu já tinha pensado, o ano que vem eu vou colocar na minha lista, pelo menos vou tentar começar. Mas aí quando veio a pandemia, que a reclusão seria absoluta, nem mesmo o meu projeto de morar um tempo em Lisboa, para estudar, para fazer, para dar continuidade a alguns estudos, eu iria poder realizar. Então, o que eu vou fazer? Vai ser a primeira coisa que eu vou realizar no ano de 2020,
vai ser o iniciar a obra, que foi Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Que eu, sem medo de errar, é a obra que eu tenho vontade até de começar de novo. São 3.000, na edição que eu li a edição da Editora Globo, 3.924 páginas. Mas são 3.924 páginas, professor, que você não passa por nenhuma delas sem ter experimentado um pensamento ou um sentimento elevado. Não tem. Não tem como. Não tem como passar por aquela leitura e você continuar a mesma pessoa. Cada página, os diálogos, as reflexões dele, a forma como ele constrói aquela trama, meu Deus, aquilo é de uma beleza. Quem gosta de coisa bonita vai se fazer um favor lendo esse livro. Essa obra, né? Que não é só um livro, é uma obra. E aí eu comecei a entender o significado do ficar em mim. Que eu já tinha escutado, já tinha falado tanto sobre isso, mas foi uma oportunidade de experimentar realmente. Há muito tempo eu não ficava tanto em mim como eu fiquei durante este ano. 2020, este ano estranho, atípico, que me fez retirar todos os sonhos da agenda, tudo aquilo que eu tinha programado para este ano sabático que eu não pude fazer lá fora, ou estudar, não. Mas eu fiz aqui dentro, sabe? Eu me habitei com muita propriedade, eu estou me habitando com muita propriedade. E isso gerou uma riqueza insondável. Por isso que eu recomendo tanto, e eu falo tanto disso, o viver em estado de presença é absolutamente necessário para quem quer viver bem. Não há outra forma, não há outro jeito. Estamos na sala da nossa casa batendo papo. Estamos. O dia que eu mais experimentei isso foi no 6º dia de um retiro de meditação e silêncio que eu coordeno. E são 7 dias de silêncio e meditação. E lá pelo 6º dia, porque eu medito junto e faço silêncio junto, eu estava tomando um chimarrão. E a sensação que eu tive, padre, foi que o mundo parou, tinha sons, mas eu não ouvia som nenhum. Eu parei e eu senti as profundezas do sabor de um chimarrão, porque eu não tinha mais nada trafegando na minha mente, no meu corpo, no meu coração. Eu estava inteiro em mim. E o quanto nós perdemos de olhar o nosso filho com presença, de beijar o nosso homem com presença, de saborear um doce com presença e de ficar na dor com presença. Porque tudo isso é a única coisa que existe, é bem da verdade, né, padre? Se eu não estou em mim, eu estou aonde? Não tem aonde estar, né? Então, cada segundo que eu perco de estar em mim, os meus alunos se preparem, vou só falar, fiquem em você. Ficar em mim. Cada segundo que eu perco de estar em mim é perder vida, padre. É sacrificar a própria vida. E por esse motivo que eu tenho me dedicado a ensinar as 9 leis da vida, que uma das leis é vida e presença, né? E a pandemia me deu de presente, padre, o online, porque eu era um homem muito, apesar de já fazer lives, mas muito do presencial, e as lives em alta profusão e treinamentos online. E me deu de presente o seguinte, eu tinha clientes nessa região, eu moro na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, nós ainda não falamos sobre isso, padre, no extremo oeste, na fronteira com a Argentina. E eu tinha uma rica clientela região aqui. Dos Pampas ou não? Pampas, é bem na fronteira do Pampa e Missões. A cidade tem Pampa e tem Missões jesuíticas guaranis, padre. São Borja é a primeira redução. Isso aqui é lindo, padre. Aqui é uma terra linda, porque
Eu conheci o Rio Grande do Sul antes de pisar, porque eu li O Tempo e o Vento, eu era adolescente. Nossa! Aliás, é um clássico, que a gente, da literatura brasileira, que a gente pode colocar muito próximo, né, Em Busca do Tempo Perdido, porque o que o Érico Veríssimo fez também foi um recobrar de memórias e conta a história do Rio Grande do Sul de maneira linda. É um grande escritor. É uma obra que, até hoje, os personagens são muito vivos dentro de mim. E seguindo, padre, então eu tinha uma clientela reclusa e hoje, por conta das lives e dos meios digitais de todo o Brasil. E aí surgiu uma coisa nova que eu quero aproveitar a oportunidade para convidar quem nos assiste, que são as imersões gratuitas. As imersões gratuitas são uma grande oportunidade que nós criamos hoje de alcançar todo esse conhecimento profundo para quem não pode, por circunstância, para quem não pode agora, e para quem pode, mas não quer dar um passo e adquirir um curso, investir sem nos conhecer. Então, uma oportunidade das pessoas nos conhecerem. E a semana que vem, ou melhor, amanhã à noite, 9, 10, 11, 12, nós teremos uma imersão gratuita, 100% gratuita, online, chamada Seu Máximo Potencial, aonde eu pretendo ajudar as pessoas a perceber quem precisa estar no centro da sua vida, que as pessoas não podem permitir que ninguém desbote os seus sonhos, e vou demonstrar qual o caminho que elas podem percorrer ao encontro dos seus sonhos e a verdadeira vitória. Eu vou dar um spoilerzinho, que é sentir no profundo da alma o prazer de servir. Qualquer profissão em cima da face da terra está a serviço da vida. E as pessoas perdem essa dimensão. Então eu quero convidar essas quase 10 mil pessoas que estão aqui para entrarem na minha bio no final. Eu e o Wagner vamos nos despedir em 4 minutos. E arrastarem para cima um story que eu vou fazer e se inscrever nessa imersão gratuita Seu Máximo Potencial. Não paga nada, tem ferramentas de autoconhecimento, autodesenvolvimento, tem textos, tem materiais, tudo gratuito, porque é parte da nossa obra também servir e, se possível, servir sendo remunerado, ótimo, senão a gente também serve alcançando algo muito profundo, muito transformador para as pessoas. Seu Máximo Potencial, de 9 a 12, na minha bio, arrasta para cima um dos stories que eu vou fazer desligando a live. E se inscrevam e conheçam um pouquinho mais do nosso trabalho. Em 4 dias, tu pode sentir algo muito bonito despertar dentro de ti. Eu espero te ajudar nesse sentido. Padre Fábio, e daí? Vou dizer aos meus seguidores aqui, então, que eu vou fazer isso por você também. Vou fazer o meu story. Padre, claro, muito obrigado. É um prazer. Muito você obrigado. Você que é meu seguidor, se quiser fazer a imersão com o professor, que eu recomendo, só arrastar depois no meu story, que eu vou deixar também o link. Você, por gentileza, me mande, professor, que eu já faço. Tá bom. Aí eu acho que eu tenho. Eu acho que a dona Cidinha mandou para mim. A Cidinha então Azul. Tá bom, tá bom. Padre, foi uma alegria conversar. Gostei dessa levada mais tranquila, mais leve. Ficaria, muito embora sei que é impossível, horas e horas dialogando acerca da vida, do amor, do mistério da vida, dos mistérios. E é uma alegria, meu coração está cheio. Eu acho que essas duas linguagens, elas se complementam, elas ajudam muito as pessoas. O amor propagado de diversas formas, ele só se completa no coração e na mente das pessoas. Por isso que eu sou ecumênico, eu sou inclusivo, e isso eu recebi dos meus pais, dos meus avós, e é bom nós conversarmos e tocarmos de alguma forma a mente e o coração das pessoas. Me alegro muito, Padre, professor. De verdade. Eu agradeço muito. Eu acredito mesmo que a construção da verdade está na prosa. Quanto mais a gente conversa, mais a gente se aproxima da verdade, porque mais a gente se desmente, a gente se desconstrói. E é muito bom a gente ter a oportunidade de viver a desconstrução, ouvindo, refletindo, aquilo que de fato importa e nos interessa. Obrigado pelo carinho. Convido o meu povo para depois continuar comigo às 10 da noite hoje. Isso. Eu vou estar lá, eu vou lhe assistir. Nós vamos ter a espiritualidade do dia. E eu convido a todos os meus seguidores também a estarem com você, Marcelo, com essa imersão que você está oferecendo gratuitamente a quem quiser.
Obrigado. Muito, muito obrigado. Eu vou seguir tirando dúvidas a respeito da imersão, padre. Muito Então obrigado. tá bom. Um grande Obrigado pelo abraço. carinho. Boa Um noite. grande abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.